Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Descomplica Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes, sou geógrafo de formação, sou economista também e nós estaremos juntos a partir de agora vendo uma parte de geopolítica brasileira. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no tema da nossa aula de hoje. Confere aqui comigo. Bom pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai começar a compreensão aí do Brasil político, nação e território. Vamos entender aí a organização do Estado brasileiro, depois a divisão interregional do trabalho e da produção do Brasil e a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. O nosso primeiro papo, então, é tentarmos entender lá a organização do Estado brasileiro. E aí a gente separou aí o artigo 1º da Constituição da República de 88, que diz assim pra gente: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Então, olha para cá. A primeira questão aí, que é importante sobre a organização do Estado brasileiro, é que ele fala lá no artigo 1º que o Estado brasileiro é fundado, num pacto federativo indissolúvel, entre a União, os estados e os municípios. Portanto, não há de se falar no Brasil do direito de secessão. Vamos lembrar, o que nós estamos chamando de secessão? É o direito de separação. É quando eu posso me permitir ter uma independência da República Federativa do Brasil. Isso é cláusula pétrea da nossa Constituição, o que significa dizer lá que o Brasil não permite qualquer processo de autonomia completa no campo político, econômico e social, não permite a independência, não permite lá que haja secessão para a formação de um outro país. Isso é particularmente importante, no cenário atual, porque você se recorda que há algum tempo atrás nós tivemos uma campanha no sul do país, que é uma campanha que não goza de legalidade, não goza de amparo legal, não é sustentada lá por qualquer princípio da Constituição de 88, que foi o movimento O Sul é o Meu País. Os partidários desse movimento queriam lá criar a República do Pampa. E lembrando lá que, como o Brasil ele não permite o direito de secessão, o artigo 1º fala na união indissolúvel, de estados e municípios e do Distrito Federal. Portanto, esse movimento fez lá um plebiscito, sem qualquer amparo legal, que entre os seus manifestantes, que nem é a maioria da população do sul do país, porque obviamente a maioria da população não foi convocada a participar desse tipo de plebiscito, a população que era a favor votou majoritariamente pela independência do sul do país, criando uma República do Pampa. Reitero para você que o Brasil não dá o direito de secessão e, portanto, esse movimento está à margem da legalidade. Legal? Vamos botar no quadro? Vem para cá. Então, o que nós estamos falando, Nós estamos tentando entender a organização do Estado brasileiro e a primeira característica, que a gente pode colocar aqui é que o Estado brasileiro não permite a secessão. Então aqui o Estado brasileiro não permite a secessão. Ou seja, a separação de qualquer parte do nosso território. Por um outro lado, lembre-se você que o Brasil não somente não permite a secessão, como lá no artigo 1º ele fala que o Estado brasileiro é um Estado democrático de direito. Então vamos tentar entender isso, O que seria um Estado democrático de direito? Então lembrando, quando nós falamos, pessoal, de um Estado democrático, significa dizer que nós temos algumas regras de ascensão e de permanência no poder. No caso brasileiro, é o voto universal secreto, é o escrutínio na qual a população manifesta a sua vontade, elegendo seus representantes lá do poder legislativo e do poder executivo. Lembre-se também
que no Brasil nós temos lá não só essa questão da democracia representativa, como alguns autores constitucionais vão nos falar que o Brasil vive uma democracia semidireta, porque em determinados momentos a população será chamada a dar a sua opinião. É o caso, por exemplo, lá dos referendos e dos plebiscitos, é o caso lá quando há uma consulta popular, né, qualquer, é o caso lá onde há uma proposta de legislação de iniciativa popular. E, portanto, o regime democrático brasileiro se caracteriza por ser um regime democrático semidireto. Mas o que caracteriza essa democracia é basicamente a alternância no poder, a liberdade de imprensa, a liberdade de ir e vir, a liberdade de manifestação, a liberdade de organização, é a alternância dentro do poder. É isso que garante lá o processo democrático. E se nós temos um Estado democrático de direito, você se recorda, galera que já estudou direito, que a lei diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, desde que não haja previsão legal. Então ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo que não tenha previsão na legislação brasileira, a começar lá pela nossa Carta Magna, pela nossa Constituição e todas as leis infraconstitucionais. O que significa dizer, então, que há o império da lei no nosso país. Isso que significa ser lá um Estado democrático de direito. Portanto, vamos voltar lá no nosso artigo 1º. Confere. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. No parágrafo único, ele nos alerta lá: todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Sendo assim, vamos lembrar, o Brasil é uma república, pois o governo é eleito por um período determinado de 4 anos pelo princípio da alternância do poder. Olha para cá. Lembre-se você que o conceito da res pública, da coisa pública, é que aquele, que ascende ao poder tem uma regra para essa ascensão, que é basicamente o escrutínio, secreto do próprio eleitor, que manifesta a vontade popular. Há condições para o exercício e limitações a esse exercício dentro do poder. E dentro desse sistema, nós estamos prevendo a alternância desses ocupantes do poder. Portanto, observe lá que a nossa Carta Magna, que inaugura o Estado brasileiro em 88, ela vai determinar lá quais são as condições de ascensão, de permanência e de alternância do poder dentro de um modelo federativo. Continuando lá. A nossa República é federativa porque compõe a União Federativa Brasileira, os estados, municípios e o Distrito Federal. Cada ente federado possui autonomia para legislar sobre o seu território na sua área de competência. Então, olha para cá. A questão da federação chega a colocar para a gente, você se recorda lá do direito constitucional, que para muitos constitucionalistas, a Constituição brasileira ela é super rígida. Isso porque não só ela não permite lá que o legislador ordinário, por maioria simples, altere a Carta Magna, mas em determinados artigos, simplesmente eles não podem ser alterados pelo legislador vulgar, por aquele que vem depois do legislador constituinte. São as chamadas cláusulas pétreas. E, portanto, muitos constitucionalistas chamam a Constituição brasileira de super rígida. E, portanto, nós somos um pacto federativo indissolúvel de estados, Distrito Federal e municípios, e não há hierarquia entre essas esferas de poder. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, não há uma relação hierárquica
entre, por exemplo, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos municipais. Da mesma forma que não há uma relação hierárquica entre o Parlamento brasileiro bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal, sobre uma Assembleia Legislativa estadual ou distrital ou as câmaras municipais. Cada um tem uma autonomia e competência definida na Constituição para legislar autonomamente, guardando, obviamente, né, a coerência com a Constituição Federal, essa sim que não pode ser aviltada. Continuando lá. Nós temos, então, uma democracia semidireta, pois o poder emana do povo, que elege periodicamente seus representantes e participam das decisões de governo por meio de mecanismos institucionais previstos na Constituição, dentre eles o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular. Observe lá então, pessoal, né? Pulando aqui, que nós temos um primeiro ponto, né? O Brasil constitui um Estado democrático de direito, cuja forma de governo é uma república federativa, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Trata-se de cláusula pétrea, ou seja, são normas que não podem ser alteradas por emendas constitucionais, conforme previsto o artigo 18 da própria Constituição Federal de 88. Abre aspas. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. E aí, nós temos lá, no artigo 2º dos princípios fundamentais, diz lá, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Portanto, a gente já rompe aqui, pessoal, dá uma olhada para cá, uma primeira ideia de que existe uma certa hierarquia entre os poderes. Muitas vezes, parece fazer crer no imaginário popular que o Judiciário tem uma supremacia sobre os demais poderes, como os poderes políticos do Executivo e do Legislativo. Isso não é verdadeiro. A própria Constituição, ela coloca limites na atuação da própria atividade jurídica, que é exatamente a própria Constituição. Portanto, essa divisão dos poderes, ela cria um sistema que nós chamamos de freio e contrapeso, evitando-se aí que um determinado poder usurpe, né, as competências de outro, ao mesmo tempo estabelecendo os limites claros de atuação de cada um dos poderes. O primeiro lá é o nosso poder legislativo. Óbvio que cabe ao poder legislativo a faculdade de legislar, de determinar o ordenamento jurídico do nosso país, estabelecer as leis, a forma de funcionamento do nosso Estado. Mas eu quero te chamar a atenção que o parlamentar, ele não tem apenas o direito de legislar, ele tem o dever de fazê-lo. Infelizmente, no Brasil, muitas vezes, há uma vacância legislativa quando o legislador se furta ao dever de legislar ou, muitas vezes, não aprecia de maneira adequada as legislações que o Brasil precisa, como, por exemplo, muitas vezes, a modernização de um Código Penal ou Civil para incluir novas modalidades de delito que eventualmente são alcançadas diante de um processo de globalização. A primeira função do Poder Legislativo é, então, legislar, mas cabe a ele também representar a vontade popular. No sistema bicameral, né, nós temos lá que a Câmara dos Deputados representa a vontade da população, o Senado da República representa os estados e nós temos lá, então, a representação popular e dos estados, teoricamente representada no parlamento. E, finalmente, cabe ao Poder Legislativo fiscalizar as ações do Poder Executivo para garantir que as políticas públicas estejam lá em consonância com o atendimento da demanda da população. Por um outro lado, eu tenho o Poder Executivo, a quem cabe basicamente a aplicação da legislação, né, estabelecida pelo Parlamento e, ao mesmo tempo, comandar as ações de governo
nas mais diversas áreas, né? Segurança pública, saúde, educação, meio ambiente, segurança nacional, habitação, só para citarmos algumas. Finalmente, cabe ao Poder Judiciário dirimir conflitos baseados na lei. Observe que o grande papel, né, do Judiciário é não somente ser aquele que vai interpretar a Constituição e a vontade do legislador ordinário em todas as legislações infraconstitucionais, mas cabe, sobretudo, ao Poder Judiciário dirimir os conflitos baseados na lei, ou seja, a aplicabilidade lá da legislação brasileira. Ok? Bom, pessoal, nós vamos encerrando essa aula por aqui. No próximo encontro a gente continua com você, vendo lá a organização do Estado brasileiro. Legal? Abraço forte e até lá!